Vamos imaginar que um casal, um namorado e uma namorada, começaram a fazer análise mais ou menos ao mesmo tempo. Aí chega a namorada em casa e conta: Nossa, hoje na minha análise eu percebi que essa sua forma de me tratar é uma repetição das minhas relações da infância e que isso tem a ver com conteúdos que para mim são traumáticos e eu preciso. Aí vem o namorado e fala: mas essa sua forma de lidar com as coisas em casa e essa forma de mexer com você tal tem muito a ver com como no meu relacionamento com a minha mãe, esse papel que eu tinha como filho mais novo, né? E aí as pessoas começam, né, a contar o que aconteceu no atendimento. Tem alguma coisa de errado nisso? Talvez porque o que acontece num atendimento, na hora que vai ser relatado, né? Na hora de briga de casal, vai acabar virando assim. Porque meu terapeuta fala mesmo que não é para eu aceitar você com essas meias sujas em cima da cadeira. Ah, porque bem que a minha terapeuta falou que você jogaria essas meias sujas na minha cara. E começa a virar, o terapeuta vira um personagem, né? Eu tô fazendo essa brincadeira, mas para contar que lá no comecinho do século, quando Freud escreve o início do tratamento, ele já diz: evite contar para as pessoas. E isso não tem nada a ver com meia suja, gente. Eu que criei esse exemplo. Mas é porque da mesma forma que entrar em análise significa entrar em contato com conteúdos que são emocionalmente intensos para a gente, né? Se a gente vai e traz a visão de outras pessoas sobre esses conteúdos, isso não quer, a gente não está naquele núcleo que a gente falou na aula passada da realidade psíquica. E as pessoas podem, inclusive, resistir, vai somar as nossas resistências à resistência dela. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que é uma paciente que chega num primeiro atendimento e já dá para perceber na forma como ela se comunica com a gente que para ela agradar, deixar tudo limpinho, tudo organizadinho é uma coisa importante. Então ela chega, ela já dá uma batidinha na almofada assim da poltrona e fala: Nossa, desculpa, eu pisei no seu tapete, acho que eu entortei. Nossa, mas que consultório, eu gostei dessa cor, mas é difícil de limpar, né? A gente percebe já nessas primeiras falas o quanto essa questão de estar preocupada com a organização, com a limpeza, com a ordem é uma característica dela. Né? Só que aí, com o tempo, com as sessões, a gente percebe que o que faz ela sofrer é ela não sabe pedir ajuda. Ela não consegue pedir ajuda, né? Às vezes ela está passando por uma situação muito difícil. Vamos imaginar que ela recebeu um diagnóstico de uma doença e ela não está conseguindo contar para a família. Porque ela não sabe pedir ajuda, ela sabe ver o que está faltando, ela sabe deixar tudo pronto para quando as pessoas chegarem em casa elas poderem comer, poderem descansar, estarem com tudo limpinho, e ela não consegue dizer: o meu dia foi assim, foi por isso que eu passei, né? A família dela não sabe nem que ela está doente, nem que ela está procurando um tratamento terapêutico porque não consegue contar que está doente. Mas vamos imaginar, né, que ela comece, como efeito desse processo de entrar em contato com não conseguir pedir ajuda, a pedir ajuda. Aí ela chega na casa dela e fala assim: Filha, você pode esquentar tal coisa para mim? Filho, você pode colocar roupa na máquina para mim? Amor, você não arruma a nossa cama? Ela começa a pedir ajuda nessas coisas. O que as pessoas fazem? Ai, não posso, tenho tarefa. Ai, por que você vai me mandar fazer isso? Deixa para amanhã. Ai, arrumar a cama para quê? Já vai bagunçar de novo. Ou seja, né, ela começa a mudar e as outras pessoas vão como se fosse confirmar que pedir ajuda é uma perda de tempo. Só que é porque as relações são muito mais complexas, né? Se você passa uma vida sem pedir ajuda, esse seu sintoma, ele vai se combinando com os sintomas das outras pessoas, né? Então, em um relacionamento, há sintomas que se combinam. Então, se eu mexo nesse sintoma aqui, eu vou mexer nesse aqui. Né? E como no caso das meias sujas, né? Não é também esse o nível. O grande sofrimento dela vai de não conseguir dizer do que ela está precisando,
Desde não conseguir dizer que ela está precisando de alguém que seque a louça, até não conseguir dizer que ela está precisando de alguém que acompanhe ela no tratamento do hospital. Então a análise ela está olhando menos para essa questão da realidade objetiva e também menos para essa questão da realidade compartilhada, afinal eles vivem na mesma casa e têm tarefas em comum, mas a realidade psíquica, como é para ela esse conteúdo intensamente forte de quando precisa pedir ajuda. E para isso a gente vai ter que mexer, como num dominó, né, que você mexe uma pecinha, as outras vão indo, vai ter que mexer, que ela também não consegue pedir ajuda quando tá triste, não consegue pedir ajuda quando ela tá com vontade de fazer alguma coisa que ela gosta, mas ela também não fala vamos comigo, ela também tem dificuldade de convidar, ela tem dificuldade de compartilhar, né? E trabalhando isso na análise, isso vai se refletir nas relações. Por isso Freud recomenda que não seja algo, a análise não seja algo que a gente leva para casa e conta, porque é um trabalho muito mais no nível da realidade psíquica do que da realidade compartilhada, né? É muito mais no nível de como eu sou subjetivamente, por que é tão difícil para mim pedir ajuda, do que no, minha terapeuta falou que eu tenho que mandar você lavar a louça. Entendem? Nisso aqueles conceitos que a gente viu na aula passada, de realidade externa, realidade compartilhada e realidade psíquica também ajudam. Enfim, dei esse exemplo longo, mas a ideia era justamente a gente perceber que o Freud dá essa recomendação de que as pessoas não contem para outras pessoas sobre a psicoterapia.